Oi, gente, tudo bom? Voltamos para nossa videopostagem de domingo. E hoje a gente tem um arcano que eu gosto muito, que é o nosso Rei de Paus. Eu me sinto bastante identificada, de um modo geral, com os personagens do Reino de Paus, que é o elemento fogo. Provavelmente porque eu sou leonina. Mas o Rei de Paus, ele tem uma coisa que eu acho muito encantadora. É o jeito que ele expressa a energia do fogo. Porque eu já comentei isso algumas vezes aqui. Quando a gente vai analisar os personagens da corte, a gente tem a princesa, o príncipe, a rainha e o rei. Bom, o que acontece? As princesas, de um modo geral, as 4 princesas, elas estão transitando no elemento fogo. Os príncipes estão transitando no elemento ar, as rainhas no elemento água e os reis no elemento terra. Então, o que acontece com o Rei de Paus? A gente vai ter toda a influência do naipe de Paus, que é o elemento fogo, numa base do elemento terra. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem a vitalidade, a criatividade, o entusiasmo do fogo, a gente também tem uma certa estrutura da terra. E isso é muito legal. Aliás, são os 2 elementos com os quais eu me identifico mais, né? O fogo e a terra, que é o que eu tenho mais no meu mapa, inclusive. Aliás, eu tenho mais terra até do que fogo, mas eu gosto bastante dessa combinação. Eu acho que ela dá um pouco mais de sustentação a toda a inspiração que vem do elemento fogo. E aí eu vou aproveitar até para fazer um comentário sobre uma postagem que eu vi no Facebook, foi ontem ou foi anteontem, não me lembro ao certo, de uma astróloga que é contato meu, e ela estava falando sobre a questão das pessoas que ficam muito só na inspiração, essa forma artística de ver a vida, e que no final das contas é uma coisa muito longe da realidade, do que é concreto, do que acontece de verdade em termos práticos. E aí eu e outras pessoas, a gente comentou e tudo. Eu achei bem interessante porque eu penso muito sobre isso há bastante tempo. E daí eu tenho até um depoimento meu, né, uma experiência que eu vivi durante muitos anos. Eu era uma pessoa bastante sonhadora, no sentido de idealista, criativa, muito criativa, com uma ligação muito forte com as artes. E eu vivia com muitos planos e projetos. Só que esses planos e projetos não aconteciam. E isso era uma coisa muito frustrante. E eu acredito, porque assim, cada pessoa sente de um jeito. Tem pessoas que se sentem muito plenas e muito felizes só pelo fato de pensar em algo, imaginar algo ou sentir algo. E eu não sou assim, eu preciso do concreto, eu preciso da coisa acontecendo. Aí é a minha influência de terra no mapa. Eu costumo brincar, né? Principalmente por causa da lua. A minha lua tá em touro. E eu falo assim, gente, sabe aquelas pessoas que precisam pegar nas coisas para entender as coisas melhor? É mais ou menos isso. Eu tenho uma razoável capacidade de abstração, mas para eu sentir que aquele determinado tema, assunto, que eu tenho um certo domínio, que eu consegui realmente entender, absorver, eu preciso de uma vivência prática com aquilo. Então não adianta, a pessoa pode vir me explicar algo. Olha, isso você faz assim, assim, assado.
e eu tô lá maquinando, tá? Faz assim, assim, assado. Mas enquanto eu não for lá e não fizer aquilo efetivamente, pra mim eu não sei aquilo. Porque eu acho que a teoria, só a teoria, não basta. Então o que aconteceu? E eu tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu comentava isso com a minha professora de tarô, a Regina, e falava também, porque ela também é astróloga, e a gente conversava e colocava o meu mapa no meio da situação. E eu falava para ela como é difícil para mim realizar, como é difícil. Parece que eu tô carregando uma bola de ferro. Parece que tudo é. Nossa, eu não consigo. As ideias são tantas e eu não consigo colocar isso em prática. E foi ela que me deu um toque interessante também. Que ela falou assim: olha, a Terra no mapa é o que faz com que a gente consiga colocar as coisas em prática. Porém, se a nossa forma de lidar com o elemento terra não tiver ativada, harmonizada, em sintonia, essa terra vai virar acomodação, essa terra vai virar uma imobilidade. E eu lembro que eu pensei sobre isso durante muito tempo. Eu me lembro da minha mãe, que é sagitariana, quer dizer, ela também tem essa coisa do elemento fogo. Ela sempre fala assim: eu nunca deixo de terminar de ler um livro. Imagina se eu vou largar um livro pelo caminho. Eu morria de vergonha porque eu tinha largado vários livros pelo caminho e desistia, sei lá, perdi a vontade. Parecia tão bom no começo, mas depois não era mais tão legal. E eu comecei a refletir muito sobre isso. Como que a gente lida com aquilo que nos apaixona, com aquilo que nos entusiasma, com aquilo que nos envolve e nos encanta? Como? De que jeito? Porque se a gente não tiver uma estabilidade, uma certa estabilidade, começa a ficar difícil, né? A gente vive só de picos, picos de entusiasmo, picos de paixão, de intensidade, e depois aquilo cai. Isso é um pouco bipolar, né, gente? Esses exageros. Numa hora tem uma coisa que é a razão da minha vida, no momento seguinte aquilo ali eu não ligo para aquilo, ou então eu falo: ai, nossa, isso daí nem é tão bom assim. Então é uma coisa para se pensar, em como que a gente lida com os elementos. Eu tenho pensado muito nos elementos nos últimos dias. O curso de alquimia começou a movimentar isso em mim, essa reflexão sobre os elementos na nossa vida, em como a gente lida com eles. E algumas consultas que eu fiz, que eu já estou trabalhando, né, com os florais alquímicos, eu já estou trabalhando com essa parte terapêutica com alguns clientes meus de tarô. E é muito interessante, porque conforme a gente vai não só vendo o jogo, mas a gente vai conversando com a pessoa, a gente vai percebendo onde que um elemento aparece, onde que o outro aparece, quando que o elemento está em alta, quando que o outro está em baixa. E com isso a gente consegue entender uma série de processos. Vou dar um exemplo do meu processo nesse momento. Eu, de um modo geral, eu sempre tive muita facilidade de lidar com o elemento fogo e com o elemento ar. No decorrer dos anos eu consegui esse entrosamento com o elemento terra. Então eu percebo que hoje eu consigo concretizar coisas, a minha vida prática ela funciona em todos os aspectos. Então assim, eu consigo ser uma pessoa organizada no trabalho, eu consigo manter minha casa arrumada, eu consigo ter uma noção do que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Vida financeira também muito controlada, muito, né, tranquila, no sentido de organização, de saber os meus limites. Então assim, eu conquistei essa minha harmonia com o elemento terra. No entanto, o elemento água sempre foi um pouquinho complicado para mim. É engraçado porque várias pessoas falam assim: como o elemento água, justo esse é complicado para você, porque você é coração, você tem uma sensibilidade muito grande, você tem a intuição, a sensitividade, né? E a habilidade de lidar com
tarô e tudo mais. Sim, mas eu tenho algumas explicações para isso. Por exemplo, essa coisa de ser toda coração. Eu sou toda coração, mas eu sinto esse toda coração muito mais no elemento fogo, né? O entusiasmo, essa energia animadinha, isso é muito mais elemento fogo. E a água para mim é um pouco desafiadora. Ela tem uma coisa, porque a água não é só emoção, sentimento, ela não é só isso. Ela tem um peso. Tem pessoas que eu sei que vão me ouvir e vão saber exatamente do que eu tô falando. Ela tem um certo peso, uma certa profundidade. Então, da mesma forma que ela faz fluir, e isso é muito bacana, mas ela também às vezes envolve a gente em situações, principalmente situações interiores, que são um pouco difíceis da gente lidar. Então, assim, eu no momento eu venho trabalhando de uma forma que eu considero produtiva o meu elemento água. E isso tá me dando, eu tô achando bem interessante, isso tá conseguindo me trazer uma fluidez maior em uma série de aspectos. E até a sensibilidade, eu tô sentindo que tá um pouco mais água, não só fogo, tá um pouco mais água também. Então, assim, gente, trabalhar os 4 elementos na gente é fundamental. É fundamental. A gente precisa disso pra gente conseguir ter um equilíbrio, pra gente conseguir ter uma combinação para fazer a nossa alquimia interior. É só a gente lembrar do arcano do mago, né? O mago tá lá, tem aquela mesa e ele tá ali com os 4 elementos, e a partir dos 4 elementos, das combinações que ele vai fazer com os 4 elementos, que ele vai criar algo. Então a gente precisa dos 4 elementos para criar as coisas que a gente quer desenvolver na nossa vida, nós mesmos, criar um novo eu melhor, mais equilibrado, enfim. Então, voltando ao Rei de Paus. O Rei de Paus, ele consegue funcionar muito bem com esse equilíbrio dos 2 elementos, do fogo e da terra. Então, ele consegue pegar o entusiasmo dele e colocar isso em grandes feitos no reino dele. Ele consegue pegar as paixões e vivenciar as paixões como energia, as paixões como uma energia vital para que ele tenha força de decisão, de criação. Ele tem a criatividade, mas ele não fica com uma criatividade só teórica. Ele pega essa criatividade e ele traz para a prática e ele realiza, e ele constrói coisas. Porque também a gente tem aqui o elemento terra. O elemento terra constrói, edifica, estabiliza, dá estrutura. Então, esse equilíbrio faz do nosso Rei de Paus um cara adorável, encantador, magnético, apaixonante, e ao mesmo tempo uma pessoa com os pés no chão, com um sentido de organização da sua vida, do seu reino, de uma forma prática, eficaz, né? É engraçado que esse sentido, esse conceito de eficácia, ele tem muito a ver com o elemento fogo, mas não o elemento fogo sozinho, junto com o elemento terra. Então, assim, eu acho que a gente tem muito a aprender com esse Rei de Paus hoje. E que dia que é hoje? Domingo. Domingo com a regência solar. Domingo em que a gente vai olhar para dentro da gente, olhar para a nossa essência, olhar para o nosso sol interior, é o nosso Deus interior. E o que a gente pode fazer com essa energia do Rei de Paus? A gente pode tentar absorver essa energia pra gente, de modo que a gente consiga ser um pouco como o Rei de Paus.
ter a criatividade bem desenvolvida, ter a percepção das coisas de uma forma muito rápida, muito ágil, né? O elemento fogo, ele traz essa agilidade, né? Essa coisa do já pensei, já fui lá, já fiz, já resolvi. Ele tem isso. E ao mesmo tempo, isso é lindo. O elemento fogo, ele é a conexão com o divino, né? É a centelha divina que existe dentro de nós. Então, a gente também vai ter aqui a possibilidade de trabalhar toda a questão espiritual, no sentido mais profundo. Não é aquela coisa religiosa, é a coisa da espiritualidade. Quem é o meu eu divino? Quem é o Deus interior que habita em mim? Como que eu faço a conexão desse ser que eu sou por trás da minha personalidade com a divindade, aquela que é plena, né, de onde viemos, aquela que nos anima, né, que nos protege, que nos guia. Como que a gente faz isso? Então, acho que também uma proposta interessante aqui é da gente perguntar assim: como é a minha vida espiritual? Como é essa relação? Como eu vejo a divindade? Como eu vejo o meu ser divino? Como eu vivencio isso? E como eu trago isso para a minha realidade? Porque aí a gente vai ter aí o elemento terra junto. Como é que eu trago isso para a minha realidade? Como é que eu vivencio a minha espiritualidade no dia a dia? Nas coisas práticas da vida? Isso daqui abre também uma conversa legal. Eu sempre acreditei, de verdade, isso desde o tempo que eu estudava no colégio de irmãs, e ia à missa, e convivia com as pessoas ligadas à igreja, enfim. Eu observava muito, eu pensava assim: se a gente tem essa ligação com a espiritualidade, se a gente de fato acredita que existe um ser superior, que é puro amor, que inclusive esse é bem o discurso, né, da igreja, a igreja católica, que foi a que eu frequentei, né, na minha infância e no início da adolescência, até eu me tornar esse ser rebelde que quer explicações mais além, mais profundas. Mas eles falam muito isso: Deus é amor. Eu lembro que eu escutava isso o tempo todo na escola: Deus é amor. E eu ficava pensando assim: se Deus é amor e a gente é filho de Deus, e a gente é uma criação dele, e a gente deve ter como exemplo e como meta de vida espelhar isso tudo, por que são as pessoas, mesmo aquelas mais ligadas à espiritualidade e às religiões, que, meu Deus, tão constantemente demonstram falta de amor, que não perdoam, que julgam? Eu brincava, eu dizia assim: gente, vocês leem a Bíblia, mas acho que vocês não levam a sério, não. Eu levo. Eu sou tão questionadora, porque assim, gente, eu era o terror da professora de religião, que era uma madre que dava aula pra gente de religião. Eu acho que quando eu levantava minha mãozinha assim, ela já ficava: ai meu Deus, o que essa menina vai vir falar agora? Porque eu questionava muitas coisas, eu não aceitava o pacotinho pronto, né? Eu questionava. E uma das coisas que eu questionava é isso: eu falava assim: gente, o cara, JC, o cara não falou que não era pra gente julgar? E com o mesmo rigor que a gente julgasse, a gente seria julgado? Então como que as pessoas ficam julgando o tempo todo? Quem não é daquela religião, quem se comporta de um jeito que eles acham que não tem nada a ver. É julgamento atrás de julgamento, né? Então, assim, eu sempre questionei muito essas coisas, porque eu sempre entendi a espiritualidade como algo que não é uma teoria, é uma prática, é algo para a gente assumir, absorver e vivenciar.
Então, por exemplo, o que adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, olha gente, vocês precisam ser ponderados, vocês precisam usar palavras positivas, que nem eu falei na postagem de ontem, vocês precisam usar palavras positivas, vocês precisam emanar positividade em relação a vocês, em relação aos outros. O que adianta eu chegar aqui e falar isso se eu, na minha vida pessoal, se alguém me contraria, eu dou um chilique, se a pessoa faz alguma coisa contra mim, eu vou lá e quero dar na cara da pessoa? O que adianta? Eu não tô vivendo o que eu tô falando, eu sou uma farsa. É isso, eu sou uma farsa. Então não é que a gente tem que ser perfeito, porque ninguém é perfeito. A partir do momento que a gente absorve essa grande verdade, tudo fica mais fácil na nossa vida. Ninguém é perfeito, né? Dá um alívio. Ai, que bom, eu não preciso ser perfeita, né? Isso é muito legal. Agora, a gente precisa vivenciar mais aquilo que a gente diz acreditar. Peguei pesado? Mas é isso, gente. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Se eu acredito que o caminho é o amor, como é que eu posso ter ódio de alguém? Se eu acredito que uma vida espiritual plena envolve o perdão, como é que eu posso virar e falar assim, nunca perdoarei fulano de tal? Como que eu posso fazer isso? É um embuste, é uma farsa, então não é isso que eu acredito de verdade. Então hoje a gente pode pegar esse rei de paus, lindo, maravilhoso, charmoso, interessante, a graça, e a gente pode tentar absorver pra gente essa energia dele, né? Vamos lembrar, fogo e terra, aí ó, mistura, e vai dar uma alquimia muito boa, muito positiva, eu tenho certeza. Vamos experimentar, gente? Então vamos lá. Ótimo domingo para vocês. Aproveitem bastante o Rei de Paus. Se vocês tiverem o prazer de encontrar pessoalmente com algum Rei de Paus também, usufruam da presença desse ser. Tá bom? E é isso. Até amanhã. E que essa nossa semana, que vai iniciar, seja muito especial. Eu estou em contagem regressiva para o meu aniversário. Faltam 9 dias. Sexta-feira, dia 25, é o dia fora do tempo. Eu pretendo fazer uma postagem. Eu vou ver se eu faço uma videopostagem também na sexta-feira, falando sobre o dia fora do tempo, no calendário Maia, que é uma coisa muito legal, que eu quero compartilhar com vocês. E no sábado é o ano novo do calendário Maia. Então, essa semaninha, e particularmente para mim até a terça-feira, que é dia 29, vai ser uma semana bastante interessante, digamos assim, com propostas de mudanças, transformações, renovações. Vamos ver, quem viver verá. Um beijo, gente.